Patologias desenvolvidas nas tintas. Aluna Vitória Riguedo Corrêa, materiais de construção B. Bom, os tipos que eu vou falar hoje seriam as bolhas, o mofo, eflorescência, saponificação, enrugamento e o escorrimento. Bom, a aparência estufada e o descascamento da pintura são uma das aparências principais das bolhas, assim como a gente consegue ver nas imagens. Nas causas, a gente tem a aplicação de uma tinta em cima da outra, sendo de qualidade duvidosa, falta de cura do revestimento, existência de umidade na superfície, acabamento aplicado sem a devida limpeza na superfície e a falta de lixamento antes da aplicação. Como solução, a gente tem a remoção da camada de bolhas, aguardar a cura do revestimento, eliminar a causa da umidade, fazer o lixamento e a limpeza do pó e reaplicar o acabamento. E a gente tem a fazer a limpeza adequada da superfície, para que a gente acabe evitando as bolhas e para que a gente consiga retirar elas. Bom, agora quando a gente fala de mofos e fungos, nas causas a gente tem a presença de materiais orgânicos em decomposição, níveis elevados de umidade, a gente consegue observar isso frequentemente nas casas, quando tem muita umidade, normalmente em alguns cantos onde não circula também muito ar, tem mofo. E presença de parasitas de plantas, ok? As soluções: diminuir a umidade do local, se possível, aumentar a ventilação, como eu falei, em alguns lugares onde não circula muito ar, é muito propício para mofos e fungos, então aumento a ventilação do ambiente, tintas com agentes fungicidas, que evitam a proliferação, e limpeza do local com uma solução de hipoclorídrico de sódio. Bom, a eflorescência ela ocorre quando os sais orgânicos possuem uma coloração esbranquiçada, elas saem do interior da superfície e se tornam mais visíveis. Aqui a gente já consegue ver nas imagens essas manchas brancas, que seriam esses sais orgânicos. E a causa? A superfície da alvenaria ela está contendo um alto teor de umidade sem ela ter sido curada ainda, por isso que isso ocorre. Uma solução é a gente raspar o substrato e aguardar a cura completa, Ou, caso seja necessário, neutralizar previamente a superfície com uma solução de ácido muriático, para só depois fazer uma nova aplicação. Bom, e o enrugamento? Como a gente consegue ver, fica bem nítido o enrugamento na parede. Então, bom, suas causas. A temperatura muito elevada, quando a temperatura está muito elevada, acaba gerando esse enrugamento. A camada externa seca mais rápido do que a camada interna. E a aplicação entre demãos com camadas demais. Um outro exemplo que a gente consegue ver, mas não chega a ser tinta de parede, é o esmalte. Quando a gente aplica muitas camadas, uma em cima da outra, a gente consegue perceber que quando a camada externa seca mais rápido que a interna, enruga. É a mesma coisa que acontece com a tinta na parede, como está nos exemplos aí. Uma solução é evitar a utilização de tintas de secagem rápida sobre uma base que ainda esteja úmida. Então, espera secar e depois aplica a tinta de secagem rápida. Antes da aplicação, lixar ou remover toda a área afetada. No caso, se a gente for querer corrigir esse erro. Preparar adequadamente a superfície e depois proceder novamente com a pintura. Bom, agora a gente tem a saponificação. O ideal era que ela tivesse depois de eflorescência. Por quê? Porque ela é um estágio depois da eflorescência. Ou seja, você já tem a eflorescência e um estágio mais avançado dela é a saponificação. Quais são as suas causas? Na presença de uma umidade, os alcalinos eles atacam os grupos de éter da resina da tinta, quando ela é a base de óleo, quebrando a ligação de éter e formando o conhecido sabão. Uma solução, como eu falei, já é um estágio mais avançado da eflorescência, então o ideal é prevenir a eflorescência e, se tiver, tratar. Bom, e para finalizar, a gente tem o escorrimento. Quais são as causas? Excesso de tinta e uma má diluição da tinta. O que acontece? Quando a gente aplica mais de uma camada de tinta, quando não ocorre os outros casos que eu já falei, da secagem ser mais rápida que a interna, por exemplo, aqui a gente consegue já observar
que houve um escorrimento e é nítido. Qual a solução para isso? Remover o acabamento, né? Lixar, limar o pó, depois acabar reaplicando o nosso acabamento. Procurar acertar a diluição de tinta e aplicar camadas mais finas, porque com a camada mais fina tu consegue ter um controle do acabamento, da qualidade que ele vai ter e de que não vai ocorrer o escorrimento. Bom, algumas das várias patologias que podem ser geradas pela tinta. E com isso eu finalizo meu trabalho.